Boa noite, celebrando a recuperação. Eu sou um filho amado, me chamo Rafael. Nesse ciclo estou tratando questões de autocuidado. Queria te convidar a ficar de pé, para que a gente possa louvar juntos ao Senhor, amém? Você está perto de alguém, dá um abraço nessa pessoa, dá um cheiro, dá um abraço, dá um aconchego, fala que bom que você está aqui, que bom que você veio. Aqui é o seu lugar, amém? Se quiser vir para frente, quem está um pouco mais para trás, pode vir. Vamos todos juntos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Declare isso, mar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Deus é muito bom, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente no nosso Celebrando, que nós estamos com algumas novidades. Então, nessa dinâmica, nós vamos agora passar por momentos da oferta. Os irmãos que têm intenção no coração de ofertar, tem um envelope na sua frente. Se você precisar de ajuda, faz um sinal. Alguém da nossa equipe vai até você para te ajudar. Se você veio hoje com a intenção de ofertar ao Senhor, não deixe de fazê-lo, porque você será bastante abençoado em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.
precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Diga para o seu irmão. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, diga. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor. Aliança do Senhor. Diga para o seu irmão. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Sou livre para te amar. Eu sou livre para te amar, para te aceitar, aleluia, e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, amém? Poder aceitar em nome de Jesus? Vamos lanchar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite a todos. Como é que foi a semana? Foi ótima. Até o Vasco ganhou. Olha que semana boa. Semana de milagres acontece. Mas o Vasco não foi para o Mundial. Queridos, que coisa boa estar junto, né? É bem assim, é bem aquela coisa, a gente fica muito bem separado, mas quando está junto é melhor, né? Não é verdade? Então você que está de casa aí, nos assistindo, seja agora, seja quando, vem para cá. Aqui é o seu lugar. Vamos encostar pele com pele, trocar ideia, conversar, orar juntos. Amém? E nós vamos agora orar pelo nosso Celebrando a Recuperação, pelos nossos líderes, tá bom? Então, que você possa orar conosco, em nome de Jesus. Senhor, eu quero nessa noite apresentar a vida, ó Deus, dos nossos líderes. Pedir que o Senhor possa trazer, ó Pai, aquilo que cada um necessita, na sua vida pessoal, na sua jornada pessoal, nas suas próprias guerras. E perceber, ó Deus, ali, cada um deles, Senhor, com vontade de te buscar. Senhor, encontre-os aonde eles estiverem. Aqueles que aqui estão nessa noite, Senhor. Que o Senhor também possa contemplá-los com a Tua presença, de modo que o coração de nossos corações, enquanto liderança, possa arder por estarmos no Celebrando a Recuperação e estarmos na Tua presença. Senhor, de modo especial, eu quero orar pela vida da pastora Jocenita, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida dela, o Senhor possa ser porção dobrada do Teu fluir sobre a vida dela, que ela possa ter visão e entendimento daquilo que o Senhor quer para o nosso Celebrando a Recuperação aqui na Igreja Batista Carioca. Dê a ela, Senhor, estratégias daquilo que é o melhor para o nosso grupo, porque nós estamos aqui, Senhor, para apoiá-las nas decisões que ela tomar. E ela precisa, Senhor, de estar com um grupo fechado, e nós estamos aqui declarando que com ela somos um também.
Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada celebrante aqui presente, aquele que nos assiste e aquele que um dia já passou por aqui. Senhor, nos encontre nessa noite e que o nosso coração possa ser a boa terra para cair as boas sementes que vêm do céu. Te agradeço em nome de Jesus, pedindo perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Amém? Queridos, antes de eu dar um aviso, nós vamos ler os nossos passos. Eu vou ler um, ela vai ler outro, eu vou ler um, ela vai ler outro, e eu peço que você preste atenção em nome de Jesus. Amém? Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Em Romanos 7, versículo 18, diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Passo 2. Acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses 2:13. Passo 3. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 12:1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. É o que diz em Lamentações 3:40. Passo 5. Admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e faça oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Passo 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. Passo 7. Humildemente, pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a reparar os danos a elas causados. Façam com os outros a mesma coisa que querem que façam a vocês. Lucas 6:31. Passo 9. Fizemos reparação direta a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Passo 10. Continuamos fazendo um inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12. Passo 11. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento da sua vontade para nossas vidas e força para realizá-la. Em Colossenses 3,16 diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Meus irmãos,
Se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Gálatas 6:1. Amém? O caminho da recuperação é lindo demais, né? Muito bom. Meus irmãos, nós estamos crescendo, graças a Deus. E nesse crescimento inclui ter grupo de passos. Então, hoje nós vamos fazer um layout diferente. Eu vou pedir aos irmãos que a gente lanche agora, durante 15 minutos. Você que está nos assistindo de casa, ao vivo, espera 15 minutinhos que a gente vai lanchar. Se você estivesse aqui, você ia lanchar com a gente. Eu não vou falar alto não, mas é só para de ervilha com torrada. Só para te deixar na vontade. Então a gente lancha 15 minutinhos. Quem for para o grupo de passos, depois do lanche vai, porque a gente não pode atrapalhar o grupo de passos com lanche. Quem for assistir a palestra com a irmã Jaqueline, vem para cá para a gente dar continuidade. Amém? Você que está assistindo de casa, daqui a 15 minutos a gente está de volta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Princípios e passos. Pode passar aí o... Não sei se está dando para... Aqui fica maior, né? A lição que tem no nosso livro, do Celebrando a Recuperação, ele nos remete ao resgate de Jessica McClure, de 18 meses, uma bebezinha, que ficou 58 horas dentro de um poço. Ela caiu e me chamou muita atenção o fato de que o resgate se deu em duas partes. A primeira, eles se preocuparam em que uma pessoa fosse até o local para ficar junto com a criança. E na segunda parte, aí sim, eles falam do resgate em si. E o livro ele nos mostra que, em alguns momentos, né, da nossa caminhada rumo à nossa recuperação, ainda mais quando nós saímos agora, né, de um passo que a gente fez o nosso inventário, estudamos o inventário, muitas vezes nós nos sentimos desafiados, nós nos sentimos meio perdidos, olhando para nossas falhas e pensamos assim, olha, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ir adiante? Né? Eu fiz o inventário, eu vi tudo isso, e muitas vezes a gente não é equilibrado nesse momento, a gente dá mais valor às nossas falhas, e aí a gente se sente ali no fundo do poço. E isso nos mostra a necessidade de nós termos alguém ao nosso lado, né? Ele nos remete a esse resgate, porque na primeira parte do resgate, ele pede para que alguém desça ao fundo do poço, para que aquela criança não fique só, porque eles dizem lá no livro que, quando a gente fica só, há uma tendência da nossa mente começar a criar, às vezes, algumas coisas que não existem. A gente pode ter alguns mecanismos de defesa que podem até levar à destruição, porque a mente começa a desorientar. E aí o nosso livro nos indica o quê? Que nesse momento a gente tem um padrinho, a gente tem uma madrinha que nos ajuda. Então, que a gente possa entender que esse é o momento da gente abrir o nosso coração e não da gente se sentir na escuridão. E se a gente se sentir na escuridão, a gente tem alguém ao nosso lado. Aqui no Celebrando a gente não está só. A gente tem apoio, a gente tem alguém que pega na nossa mão, né, e nos ajuda nessa caminhada. Essa caminhada não precisa ser só. A gente percebe aqui que nessas 58 horas de resgate, os bombeiros se preocuparam em quê? Em não deixar aquela criança só, né? E por isso ali eles trouxeram esse exemplo no livro do Celebrando a Recuperação, da necessidade de nós não nos sentirmos no fundo do poço, mas se nós nos sentirmos, que a gente não fique sozinho e que a gente se atente também de uma forma equilibrada para o que a gente tem de bom e que a gente busque em Deus a força para que a gente possa consertar, né, colocar no lugar aquilo que não está como a gente gostaria. O próximo slide traz o acróstico, né, de confessar. A letra C traz confessar falhas, ressentimentos e pecado.
Então, há um chamado para que a gente assuma a responsabilidade pelo orgulho, pela ira, pela inveja, pela ganância. O inventário nos mostrou o que precisamos reavaliar, né? Na semana passada, houve a oportunidade de fazer o inventário e nós vimos, e agora a gente tem a oportunidade de confessar, de não deixar no papel, né? Nós conseguimos escrever, conseguimos colocar diante de Deus, e agora é a hora da gente aceitar essas falhas e confessar a alguém, né? Ao seu padrinho. A gente aqui tem um ambiente seguro, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né? Nós tememos por aquilo que está dentro do nosso coração, o que o outro vai achar, mas aqui nós temos esse lugar seguro. Celebrando a Recuperação é um lugar onde a gente tem alguém que a gente pode confiar, alguém que tem os princípios, né? Que já estudou os passos, que já estudou os princípios, alguém que pode nos ajudar nessa caminhada. A segunda letra, a letra O, diz obedecer à direção de Deus. E aqui, para a gente obedecer à direção de Deus, a gente precisa abandonar o nosso ego. Muitas vezes a gente quer uma cura, mas a gente não quer obedecer a Deus da maneira como Deus nos coloca, né? Na semana passada, meu esposo pregou lá na igreja, ele estava falando sobre Naamã, sobre cura, né? O tema era cura, e ele trouxe Naamã, e Naamã queria ser curado, mas Naamã não queria dar 7 mergulhos no rio da maneira que Deus determinou. Ele queria que fosse da forma dele. E muitas vezes a gente quer que seja da nossa forma, né? A gente fala, Senhor, né? Como Naamã, mas é só tu vir, pôr as mãos e falar, haja. Mas às vezes o Senhor tem um outro caminho para nós. E aqui o acróstico nos dá essa direção de nós obedecermos aquilo que Deus manda, porque boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Senhor. Então, quando Ele nos manda para uma direção, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Ele poderia curar Naamã de uma outra forma, mas quando Ele olhava para Naamã, Ele sabia, eu preciso ir além da cura, né? Há um orgulho, ele se acha um comandante sírio, ele está cheio de si, se ele for curado só, não tem valia. Ele precisa quebrar esse orgulho, ele precisa ser um homem que teme a esse Deus de Israel, né? Que não venha só buscar um milagre, e que a gente venha também buscar a direção de Deus antes da nossa vontade. Não dá lugar à culpa, a letra N. Seguir em frente. Já não existe condenação para quem vive em Cristo. Nós precisamos ter em mente que nós já fomos perdoados e curados por Cristo. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso suficiente Salvador, nós já fomos perdoados, né? Então, essa culpa já não habita mais, já não é nossa. Nós fomos justificados pelo Senhor. A letra F diz focar na verdade, prosseguir com honestidade, manter o foco no seu processo de recuperação, na sua comunhão com Deus e ser conduzido pela verdade da palavra. Nós precisamos fazer com que a palavra seja a nossa direção, né? A letra O falou em obedecer a Deus, mas como obedecer a Deus? Focando na verdade, né? A verdade é o que nos dá caminho, direção. Aí diz aqui, encurtar a dor, a letra E. Partilhar, né? A gente aqui tem o nosso momento de partilha. Quando a gente partilha, a gente torna o nosso medo menos assustador, né? Porque às vezes a gente entra pela porta ali, mas se souberem o que eu fiz, e muitas vezes essa culpa e esse medo traz dor para a gente. Mas no momento que a gente partilha, aquilo ali é diluído, né? A gente conseguiu confessar, colocar diante do nosso irmão, e aí a gente consegue se livrar dos fantasmas da vergonha e da culpa. A outra letra é a letra S, a primeira letra S. Sofrer menos. A confissão põe fim à dor. Em Salmos 32, 3, 5 diz assim, o salmista diz, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando com o tempo, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, a gente percebe que o pecado, ele traz sofrimento. As falhas, as dores, os traumas que a gente tem, não são para que a gente conviva com eles, né? Mas para que a gente trate, para que a gente busque no caminho da nossa recuperação, em Deus, acabar com isso, confessar, colocar aquilo diante do Pai e colocar diante de uma pessoa também, como nos coloca lá o passo 5. E aí o outro S diz, sem culpar os outros. Em muitos momentos, justificamos nossas falhas, repousando a culpa em outra pessoa. Mas é necessário focarmos na nossa responsabilidade e, consequentemente, na nossa recuperação. Pode ter sido que a minha ferida tenha sido aberta por culpa de uma outra pessoa, né? Uma pessoa com um ato me feriu e aquela ferida está lá. Mas a responsabilidade de promover a cura, essa é minha. Mesmo que uma outra pessoa tenha errado comigo, é com ela. Mas a responsabilidade de promover a cura, de buscar a cura, é minha. Eu preciso me curar, né? Eu sou a pessoa que mais quero me ver recuperada, né? E com a minha comunhão plena com Deus restaurada. Então, a gente precisa fazer por nós aquilo que mais ninguém pode fazer, né? Tomar a responsabilidade pela nossa cura. Eu vou me curar. E o A, aceitar o perdão de Deus. Nosso Senhor recebe todo aquele que nele crê. Ele pagou um alto preço. Todos pecamos, mas ao aceitar o sacrifício de Jesus, recebemos gratuitamente o perdão. Em João 19:30, lá no finalzinho, Jesus disse, está consumado. Não há nada melhor do que isso, né? Quando a gente relembra, quando a gente traz ao nosso coração, está consumado. O que precisava ser feito, o Senhor já fez. Ele não precisa da nossa ajuda, ele só precisa que a gente creia nele e que a gente aceite o sacrifício dele. E aí nós somos justificados pelo nosso Deus. Então, nós vimos aqui no acróstico, né, que a gente precisa, é uma coisa assim, importante para nós, que a gente esteja buscando, né, essa cura da nossa alma. Aquilo que está doendo em nós, a gente precisa confessar para que haja cura, para que a gente sofra menos, para encurtar o sofrimento que a gente tem quando a gente guarda no nosso coração, como o salmista disse lá, né? Enquanto ele escondeu, ele sofreu, ele tinha dor, a dor emocional, o esconder os pecados dele, chegava a reverberar no corpo físico dele, a ponto dele ter dor física por esconder algo, mas quando ele confessou, aquilo teve o fim, né? E lendo o princípio 4 e o passo 5, o Senhor trouxe para mim 3 coisas: humildade, sinceridade e dependência. São conceitos interligados que podem ser definidos, né, como a necessidade de ter uma consciência livre e uma renúncia do orgulho. Ao olhar por essa perspectiva, constatamos que a questão está muito ligada à postura do nosso coração. Muitas vezes nós estamos orgulhosos, nós temos vergonha, culpa, e nós nos colocamos, né, num papel, uma máscara, para seguirmos em frente com aquilo no nosso coração. Mas nós precisamos ser humildes, sinceros e ser dependentes de Deus, assumir essa dependência, para que a gente consiga confessar. Quem acha que não tem pecado, engana a si mesmo. A si mesmo, está em 1 João 1,8. Confessar o pecado a Deus exige humildade e coragem para reconhecer e enfrentar o problema. E isso, para que isso aconteça, para que a gente, né, venha, né, reconhecer, ter essa humildade, sinceridade e saber que somos dependentes do Senhor, a gente precisa começar com um exame de consciência, através do autoconhecimento, a fim de avaliar a conformidade dos nossos atos e pensamentos em relação à palavra de Deus, que é nosso manual de vida e de fé. Então, a gente precisa confrontar, né? O que eu estou fazendo é bom? O que eu estou sentindo é bom? Isso tá? O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Se o que a palavra de Deus diz
não bate, né, com aquilo ali que eu estou pensando, é hora de reavaliar, de pensar. E nós tivemos esse exame de consciência, né? Como eu falei, a gente vem do inventário, a gente teve essa oportunidade. E num exame de consciência humilde, sem a pretensão de sermos perfeitos, nos ajuda a identificar nossas falhas e a pedir perdão pelas nossas ofensas. Após a confissão, devemos aceitar o perdão de Deus com humildade e sermos gratos, sabendo que Ele é o nosso advogado. O próximo slide fala dos benefícios da confissão, né? Porque confessar traz benefícios, né? Um deles é o quê? Libertação. A confissão tem como um dos benefícios ser um poder que liberta, tanto espiritual como emocionalmente. Reconhecer e confessar os erros, pecados ou falhas pessoais pode gerar um senso de leveza, de reconciliação com Deus, com as pessoas à nossa volta e com a nossa própria consciência, libertando-nos do peso do pecado, da culpa e das consequências dos erros cometidos. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei do primeiro congresso regional que eu fui Celebrando a Recuperação, e quando a Roseni foi falar, ela falou da mulher do fluxo de sangue, né? E aquilo ficou na minha mente, né? Porque ela falou, se eu somente tocar Jesus, eu vou ser curada. E ela ia embora ali quietinha, né? Mas o Senhor deu oportunidade para ela. Porque Ele sabia quem tocou, né? Quando Ele pergunta lá, né? Em Marcos 5, 25 a 34, Ele pergunta, quem me tocou? Ele sabia. Mas Ele deu a oportunidade dela confessar. Porque eu fico imaginando, talvez se ela chegasse em casa curada, alguém ia perguntar, mas como assim? 12 anos, enferma, já tinha gasto todo o dinheiro, nada teria dado certo, como de repente você ficou curada? Ah, eu fui me esquivando, toquei na orla de Jesus. Você tocou na orla de Jesus, ensanguentada, mas você não podia. E aí, olha a culpa, né, no coração dela. Você não podia fazer isso. Realmente você é uma imunda. Ficou doente, não foi à toa. Foi lá tocar no homem santo, nesse período que você não podia. Foi se escondendo, né? Talvez levassem ela ao sacerdote. Olha, sacerdote, olha o que ela fez. Eu não sei quais poderiam ser as consequências daquele ato, né? E aí Jesus fala, quem me tocou? Ela diz, fui eu. E quando ela sai dali, eu creio que ela saiu mais aliviada. Porque ela pôde dizer, e ela foi ali por ele abençoada, né? E ele diz, vá em paz. Por que ele diz, vá em paz? Porque ela não iria em paz. Ela ia carregar aquilo, né? Eu fui escondida, eu toquei por trás, eu consegui a minha cura, mas talvez aquilo servisse ali para o inimigo trazer sempre à mente dela que ela fez de uma maneira escusa, né? E o inimigo das nossas almas, ele é assim, né? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando. Mas o inimigo das nossas almas, ele está o quê? Ao derredor. E ele busca só uma brechinha, né? Mas o Senhor é bom, né? Aí ele fala, não vou deixar ela ir embora assim, não. Porque ela me tocou de uma forma especial. Um monte de gente aqui querendo tocar no Senhor. Mas ela veio com fé. E eu vou dar a oportunidade dela confessar o que ela fez para que ela vá em paz com a cura dela. Ela já havia sido curada, mas ele diz novamente, a sua fé te curou, né? Porque ela teve a coragem de confessar. Outra coisa que promove, outro benefício da confissão é o fortalecimento da fé. A confissão pode fortalecer a fé, ao quebrar o ciclo da culpa e nos aproximar de Deus, fortalecendo o nosso compromisso com a vida cristã, pela determinação em viver de acordo com os fundamentos de Deus. Lá no slide, no finalzinho, né, tem até um versículo que diz, né, que mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Ou seja, se você não mantiver a fé e uma boa consciência, né, quando alguns rejeitaram, naufragaram na fé. Isso quer dizer o quê? Quando a gente mantém uma boa consciência, a gente tem o fortalecimento da fé. Então, a gente precisa ter a nossa fé fortalecida para que a gente não venha naufragar na fé, para que a gente venha estar fortalecido no Senhor a cada dia. E o terceiro benefício que eu trouxe aqui para a gente é a cura, né? A gente falou de libertação, fortalecimento de fé e cura. Cura feridas emocionais por trazer alívio espiritual,
renovar a paz interior e fortalecer o relacionamento com Deus. Em Tiago 5,16 diz: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aí eu lembrei aqui de outra palestra do CR que a gente teve aqui com o pastor Alexandre. E ele trouxe para a gente Gênesis 45, 2, 3, que fala de José. Em Gênesis 45, 2, 3 diz assim: e ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Ou seja, havia uma ferida nele, né? E somente quando ele diz que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram e chegou a notícia no palácio. Ele foi curado nesse momento, né? Aí o Senhor me trouxe a lembrança quando o pastor Alexandre esteve aqui falando sobre feridas emocionais, e ele falou sobre isso, né? Que José foi curado no momento em que ele confessou aos seus irmãos: eu sou José. Que antes dele confessar, ele fez tantas coisas, né? Botou o copo lá, para o irmão ser acusado de roubo. Exatamente. A mágoa foi levando todo o proceder dele, né? Eu fico imaginando. Imagina quando os irmãos de José chegaram lá: pai, vou ter que levar Benjamim, porque o governador lá está querendo ele. O pai poderia ter morrido, gente. Um senhorzinho já, né? Ele não pensou em nada, porque ainda havia uma mágoa no coração de José. E ele não pensou em consequências, e a gente é assim. Quando o nosso coração está cheio de traumas, de dores, de emoções não tratadas, de feridas emocionais, a gente não pensa direito, né? E aí, quando a gente confessa, aquilo tudo sai, né? A gente chora, a gente diz: não, está doendo sim, mas há um Deus que pode me curar, né? E aí está ali. A contrário senso, né? Esses são os benefícios da confissão. E quando a gente não confessa, a gente vai acontecer o quê? A gente vai continuar com o peso, preso, né, em nossos enroscos, com a fé enfraquecida e doente. E o nosso emocional vai estar sempre fragilizado. Qualquer gatilhozinho, a gente anda um pouquinho, mas qualquer gatilho revolta aquilo tudo dentro do nosso coração, e as emoções voltam e a gente sofre, né? Então é necessário a gente ser humilde, ser verdadeiro, né, para com Deus, e seguir firme no nosso processo de recuperação. Vamos lá, o próximo é... das feridas. E agora vamos já para o final. Essa lição é rapidinho. Qual é a conclusão aqui, né? Depois de estudar essa lição, né, o Senhor trouxe para mim. É hora de nomear o nosso medo, o nosso pecado, o nosso enrosco, do que realmente ele é, né? É impossível a gente usar um desativador de culpa ou simplesmente ignorarmos o que nos fere. Nós já tomamos consciência das nossas falhas, nós já fizemos o nosso inventário, nós tratamos durante o nosso inventário, nós já sabemos o que é, né? O que nos traz medo, no que nós estamos aí enroscados, né? Eu tenho lutado muito contra a procrastinação, estou sempre deixando um pouquinho, isso tem atrapalhado muito em muitos setores da minha vida. E eu decidi colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu não posso mais enganar, né? Ah, não, eu só não fiz hoje porque eu sei que eu faço isso rápido amanhã. Não, eu estou procrastinando, eu estou sem forças para fazer. E eu preciso, né, utilizar os recursos que eu tenho para ir adiante, para vencer essa dificuldade que eu tenho. E hoje a gente tem aqui, né, esse programa que nos ajuda, né, que tem passos estabelecidos para que a gente continue na nossa caminhada. Foi lido aqui os 12 passos. Então, que a gente possa focar, né, na palavra de Deus, nos passos e nos princípios que o Celebrando a Recuperação traz para nós, para que a gente continue na nossa caminhada, para que a gente não pare, né? É muito importante a gente viver um dia de cada vez, sabendo que há uma esperança em Deus, né? A humildade, a sinceridade e a dependência de Deus, quando praticadas em conjunto, nos conduzem a uma vida mais plena e significativa.
com relacionamentos mais saudáveis e maior conexão com Deus e as pessoas à nossa volta, permitindo que sejamos sinceros, arrependidos e abertos à graça de Deus. A graça de Deus já foi liberada sobre nós. Então, que a gente possa viver essa graça. Não fique só. A caminhada é menos assustadora quando estamos de mão dada. Hoje é o nosso momento de confessar e, assim, prosseguirmos no caminho da nossa recuperação. Então, que a gente possa, seguir, porque essa lição ela nos aponta para a graça de um Deus que, por seu amor, nos cura, nos restaura para uma vida plena com Ele. Então, que a gente possa abrir o nosso coração, confessar e ter uma vida plena com o Senhor. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, tá? Queridos, eu quero agradecer muito a Jaqueline. Posso chamar de pastora Jaqueline? Não? Estou profetizando. Todo mundo que eu falo, você acaba virando pastor. Nós vamos parar rapidinho, porque a gente vai ter uma partilha, dá tempo, a gente fazer partilha, Isso a gente está fazendo uma experiência, Esse modelo de hoje foi uma experiência para ver como é que fica, mas a gente vai avaliar se está valendo ou não. Depois a gente vai reunir aí o grupo, a equipe aí, para a gente avaliar. Porque a gente está com o grupo todo espalhado aí, mas a gente gostaria que todos estivessem aqui. Só que é a oportunidade das pessoas fazerem estudo com o grupo de passo. Quarta-feira que vem nós vamos ser a quarta especial. Aguarda que vem algo especial. Algo vai acontecer de especial. Eu sempre gosto de coisas especiais. Mas antes, nesse momento, eu queria pedir a vocês que a gente orasse. Nós temos algumas pessoas que pediram oração. A nora da irmã Sandra foi fazer o procedimento cirúrgico, teve problemas, complicação. A família da Exilane perdeu o irmão. É primo da Exilane. É novo, né? Novo. Vamos orar então pela família dela. Tinha outro pedido. Quem se lembra? A sua mãe? Janaína. Tá. Eu lembrei também, a mãe da Sara e da Ana Paula voltou para ir para o hospital novamente. Então vamos orar. É Dona Josefa, se não me engano o nome dela. Vamos, Georgina. Georgina. Aline, vem orar para a gente, por favor. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada porque não existe melhor lugar para nós estarmos do que na Tua presença. Eu te agradeço porque na Sua palavra está escrito que onde estiverem 2 ou mais reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. E que privilégio nosso, Senhor, podermos chamar do Senhor e podermos te dizer, Pai, cuida dos nossos corações, cuida das nossas vidas, cuida dos nossos amigos, ó Deus, que estão internados, dos familiares dos nossos amigos. Eu, porventura, posso até esquecer o nome, mas o Senhor conhece cada pessoa, cada situação. Então, em nome de Jesus, que o Senhor envie uma comitiva de anjos, Senhor, para os hospitais, para as casas, para os lugares onde estiver alguém doente, alguém enfermo do físico, alguém enfermo da alma, alguém enfermo, Senhor, das emoções. Que o Senhor, nessa noite, venha derramar o bálsamo que cura, que sara, que liberta, que muda diagnósticos. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa cuidar da família, daqueles que sofreram perda, daqueles que perderam algum parente, algum amigo, algum familiar. Deus, nós não sabemos lidar com a perda, mas nós temos o Espírito Santo que é consolador. Então, que o seu Espírito Santo possa consolar o coração de Exilane, o coração de toda a sua família, o coração dessa mãe que perdeu um filho. Senhor, só o Espírito Santo para acolher, para abraçar, para renovar as forças e para que a dor se transforme numa saudade. Em nome de Jesus, Senhor, assume o primeiro lugar nas questões que nós não conseguimos, naquelas que nós não temos controle. Nós, nessa noite, reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Assume o primeiro lugar na nossa saúde, Deus. Assume o primeiro lugar, Senhor, no nosso corpo físico,
na nossa mente, que em nome de Jesus, toda dor, todo desconforto, toda doença, toda enfermidade possa ser retirada, possa ser sarada pelo Senhor. Que em nome de Jesus, a mãe da Sara, a mãe da Ana Paula, que está no hospital, que o Senhor a visite naquele leito, que o Senhor possa preparar a equipe para que dê a melhor assistência, e que em nome de Jesus, o tratamento surta efeito, que em nome de Jesus, o corpo comece a dar respostas, que em nome de Jesus, o seu nome seja engrandecido a partir da cura dessa enfermidade. Senhor, dê força a Ana Paula, Sara e a todos aqueles que estão empenhados na visitação e sendo acompanhantes de sua mãe. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos também pela Ângela, oramos, Senhor, por tantos pedidos que têm chegado ao nosso ministério, por tantos irmãos que não estão aqui por motivo de fragilidade na saúde. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha a renovar, ó Deus, as forças, o vigor, venha a tratar também da imunidade, Senhor, retirar, Jesus, todo o cansaço e todo abatimento e qualquer outra situação que impossibilite seus filhos de estarem na tua casa. Que em nome de Jesus, ó Deus, a cura venha, a transformação venha e o renovo venha. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Rafael, você se incomoda das mulheres ficarem aqui? Então vamos fazer aqui rapidinho uma rodinha, mulheres. Pode desligar o som, tá, meninos? Obrigada. Jackson.